Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No centro da liturgia de hoje, da palavra, nós temos o valor da própria palavra de Deus. Na primeira leitura, o discurso de Moisés, ele é aquilo que ele vai dizer depois de falar da grandiosidade de Israel, que foi eleito por Deus como seu povo, que Deus deu uma lei para esse povo, a sua palavra, e que essa lei, dada ao povo de Israel, tinha as suas exigências. Depois ele começa a dizer quais são essas exigências. E Jesus, no evangelho de hoje, ele vai nos dizer que ele não veio para minimizar, para negar o Antigo Testamento, a lei mosaica, a palavra de Deus, mas levá-la na sua vida e nos chamar para vivermos a plenitude dos mandamentos. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, orientai meus passos, Senhor, segundo a vossa palavra, e que o mal não domine sobre mim. A palavra de Deus nos forma. Nós começamos aqui no Santuário de São Francisco uma bela experiência de leitura de toda a Bíblia até o dia 31 de dezembro deste ano. 275 dias de leitura, 4 capítulos e 10 versículos de Salmos por dia. Por que isso? Porque a conversão, a mudança de vida vem da escuta da palavra de Deus. Nós podemos nos fazer ajudar de tantas outras coisas, como momentos devocionais, como a leitura da vida de santo, como a oração de tantas coroas que nós fazemos. Mas aquilo que tem a força de transformar a nossa vida e é a fonte principal da revelação é a palavra de Deus. Então, nós não podemos atravessar esses anos aqui na Terra sem nos apropriar, sem fazer com que seja para mim, para ti, essa palavra que Deus dirige à humanidade. Assim vai dizer Moisés ao povo de Israel: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir. A fé vem da escuta, mas ouve as leis. Se ouve, é porque alguém falou, e quem fala é Deus. É Deus mesmo que dirige ao povo de Israel, a nós, a sua palavra. Para que vivais e entreis na posse da terra. É um discurso, portanto, antes da entrada na terra, porque o próprio Moisés nela não vai entrar. Então Moisés chama o povo para se preparar para essa entrada. Eis que vos ensineis leis e decretos conforme o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que os pratiqueis. Deus ordena, Deus confia a Moisés uma palavra que ele deve transmitir ao povo de Israel e que deve praticar. Vós os guardareis, e os poreis em prática. Dá atenção e praticar. Não é somente para ser escutada, mas a palavra de Deus deve transformar a nossa vida, deve ser colocada em prática. É através da nossa prática, que é baseada em um coração transformado, que nós mostramos se cremos ou não em Deus. Na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. A grandeza de Israel reside em qual fato? No fato de ter recebido do Senhor a sua palavra. E essa palavra torna todo o povo sábio e grande. Assim já dizia o salmista em relação a si mesmo, que a palavra de Deus o fez mais sábio do que todos os seus colegas. E a palavra de Deus fez com que o povo de Israel inteiro fosse um povo sábio e grande. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? A palavra de Deus denota essa proximidade, porque é Deus mesmo que fala para com o seu povo. É Deus mesmo que diz o que ele quer. É um Deus próximo, um Deus que se faz escutar. Mas toma cuidado, uma advertência faz Moisés ao povo de Israel, a nós. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste, com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Aqui está o nosso dever, caros irmãos. Nós
Devemos escutar essa palavra, colocar em prática, mas ter o cuidado de transmitir para as futuras gerações. Nós teremos pessoas de fé, uma geração nova de fé, se nós formos capazes de transmitir para eles valores da fé. Ninguém aprende a crer se ninguém o ensina. Então, nós que temos esse dever com as futuras gerações. Costumo recomendar aos adultos, acolhamos, como fez Jesus e recomendou, as crianças nas nossas comunidades. Às vezes, em uma sociedade que cada vez tem menos crianças, as crianças se tornam um incômodo, alguém que perturba. Mas não são elas que perturbam, são os adultos que muitas vezes já não têm mais lugar para as crianças na própria família e na sociedade e também querem excluí-las da vida da igreja. Têm que ser acolhidas, porque não se pode esperar que alguém se torne adolescente, jovem e adulto para começar um caminho de fé. É desde pequeno que nós vamos formando as nossas crianças para serem discípulas do Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Ele envia suas ordens para a terra, e as palavras que ele diz corre veloz. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nem o povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Veja que todas essas palavras que vão dizer da grandeza daquilo que Deus fez para com o seu povo Israel, dando-lhe a palavra. Mas tem uma expressão muito interessante, porque nós muitas vezes chamamos essa palavra de Deus de mandamentos. E mandamentos é algo que na nossa mente vem logo a ideia de uma coisa externa, uma opressão, uma ditadura na nossa vida, mesmo que venha de Deus, mas a palavra não é a mais feliz na tradução que se fez do hebraico. Na verdade, a Torá é a palavra em hebraico para dizer uma flecha que é lançada, que nos indica o caminho a seguir. Contudo, veja a relação que o povo de Israel, o salmista, tem com a palavra de Deus. Fala que nenhum povo recebeu tanto carinho como o povo de Israel quando recebeu de Deus a sua palavra. A nenhum outro Deus revelou seus preceitos. Na aclamação ao evangelho de hoje, Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Nós temos no evangelho de hoje um texto que nós ouvimos já nos domingos do tempo comum, dentro do Sermão da Montanha. E ali então Jesus vai dizer, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, mas não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Então, a tradução, ela já dá uma definição. Jesus veio para cumprir plenamente a palavra de Deus, mas também para ensinar-nos a cumprir, dar pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Jesus insiste nesse discurso porque uma acusação que fazem contra ele no Evangelho é que ele queria abolir ou diminuir o valor da lei. E, na verdade, nesse sermão, ou em muitos momentos do Evangelho, Jesus mostra o contrário, que os fariseus, os doutores da lei, ensinavam um modo de cumprir menos a palavra de Deus e que ele quer que se cumpra mais. As antíteses que se seguem a esse discurso mostram isso, que Jesus é mais exigente do que aquilo que os fariseus exigiam dos outros e, sobretudo, de si. Então, que toda a lei vai ser cumprida. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos e ensinar os outros a fazerem o mesmo erro, será o menor. E quem praticar vai ser considerado grande no reino dos céus. Nós temos o desejo de grandeza, de sermos importantes. E o Senhor vai dizer, o modo para que isso aconteça é através da vivência dos mandamentos, da vivência da palavra de Deus. Para isso, escutemos. Ó Deus de bondade, concedei que, formados pela obediência da quaresma e nutridos pela vossa palavra, saibamos mortificar-nos para vos servir com fervor, sempre unânimes na oração.
Então, nessa oração se compendia grandes temas da Quaresma: obediência, palavra de Deus e oração. Tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.